Então, ó, até linkou aqui, porque o vídeo que vai sair aí no canal, que saiu na verdade, esse vídeo vai ser postado depois desse vídeo. O podcast vai ser postado depois desse vídeo, que é o mito da garagem. Eu vou deixar o link aqui na descrição também e aqui no card pra você. Por quê? É um assunto muito assim importante. Ele fala, eu vou falar sobre empresas, obviamente, sobre empresários, estratégia de negócio, envolve tudo isso, muita informação. Mas ele também fala sobre uma questão social, sobre se é possível a discussão bem conservadora sobre isso, mas é como se fosse uma discussão sobre é possível se tornar rico, rico não, é possível se tornar bilionário, seria essa. Assim, pode ser muito louco esse tipo de assunto, né? Você se pensar um bilionário, mas a gente traz pro nosso mundo se tornar uma pessoa rica, se é possível ou não. Aí tem o mito da pobreza. Aí dentro do vídeo eu vou falando sobre o mito da garagem. E o que, que é? Eu vou falar de uma vez. O que, que é o mito da garagem? O mito da garagem, conhece a história do Facebook? Onde o cara do dormitório da faculdade, ele criou algo bilionário com seus amigos e, enfim, poucos dinheiro, ele teve problema e tal. Esse é o mito da garagem. Eu falo sobre a criação do Facebook dessa forma no vídeo que eu falei sobre a criação do Facebook e a história do Mark Zuckerberg. Fiz também sobre o Steve Jobs e a criação da Apple. Olha que louco. Eu falei sobre a Apple no vídeo, já tem um vídeo sobre a Apple. Enfim. E lá eu falo sobre como eles saíram de baixo, né? De como eles começaram de um jeito e terminaram de um jeito completamente diferente. Só que muito é criticado sobre essas histórias, sobre essas grandes empresas, sobre esses grandes empresários. Como a maioria das vezes essas histórias são bem mentirosas. Ou inventadas ou enfeitadas, como algumas pessoas dizem. Só que eu sempre adotei uma postura de falar o que não ficar inventando história. Obviamente, em alguns momentos, até para dar mais, para a pessoa entender, de fato, passar uma, eu gosto de cinema, eu gosto de muita coisa assim, e eu tento transmitir isso em alguns vídeos, em passar emoção para as pessoas. E eu tento fazer isso quando eu sei que é um momento difícil na vida de um cara, quando eu falo sobre ele, às vezes eu tento colocar uma música até mais triste, a forma como eu falo, eu diminuo a velocidade, ou às vezes eu preciso mostrar que o cara tá tendo várias conquistas muito rápidas, eu falo até mais rápido sobre as conquistas dele. Mas enfim, eu sempre adotei um tom mais imparcial. Tipo assim, falando o que aconteceu, não exatamente querendo puxar para um lado. E é exatamente o que isso tem nos meus outros vídeos. Você vai ver a história do Steve Jobs, do Mark Zuckerberg, como ela é. Não inventando historinha de um cara triste, de um cara fraco, de um cara sei lá o que conseguiu por sorte, ou sei lá o que, por ter crescido numa família rica. Não é isso. E o mito da garagem, dependendo de quem fala sobre ele, vai falar sobre como só ficam ricos os ricos, ou quem veio de uma família rica, ou quem estudou em colégios muito assim fora da realidade. E eu não acredito nisso, inclusive defendo no vídeo lá. Mas isso também, a partir do momento que você descobre isso, você entende que o ambiente, o estudo e talvez os contatos. O ambiente já dá para juntar as pessoas, são contatos. Eu elencaria esses três pontos: ambientes, estudo e ação. Por quê? Ambiente. A maioria desses caras cresceram num ambiente propício para negócio. Por exemplo, Steve Jobs, ele cresceu na era que o computador pessoal, a internet estava em descobrimento, aquela super revolução digital começou ali. Ele fez parte daquilo. E ele já gostava de computadores, já mexia. Ele fez, tipo assim, um grupo de estudo onde ele conheceu o Steve Wozniak, que hoje ele criou o primeiro Apple One lá, o Mac One. Então, o ambiente dele, onde ele morava, engenheiros de software de tal empresa, sei lá o que, ele fez um. Ele trabalhou na Atari, enfim, esse é o ambiente. Os lugares onde você trabalha, as pessoas que você conhece, tudo isso faz total diferença na sua vida. Porque você vai fazer ou deixar de fazer. E ele estava no ambiente certo. Estudo. Steve Jobs, mano, qualquer outro desses caras sempre estudaram muito. Muito, muito, muito. Estudaram, pô, Mark Zuckerberg, qualquer um deles estudaram muito. Ninguém nasce assim, por mais que você tenha um ambiente e sim, você pega coisas do ambiente,
você precisa se desenvolver estudando. E nada melhor do que, sei lá, livros, enfim, pesquisa, faculdade, escola, qualquer coisa. Você estuda. E ação, que foi o que esses caras tiveram. Porque, como eles, existem vários outros. Talvez que cresceram com casas ou escolas até melhores, enfim, mais contatos de pessoas muito grandes e não, tipo assim, não se tornaram grandes referências, podem ter tido sucesso. Mas a gente pega essas pessoas de mais destaque para fazer essa comparação. Só que ao mesmo tempo existe pessoas que não tem nada de crescem assim sem contato nenhum, ambiente familiar horrível, sem estudo, e o que fica difícil até fazer o cara agir em prol de algo melhor do que ele quer, sabe? Só que a partir do momento que você tem acesso a esse conhecimento de que o ambiente, o estudo e a sua ação muda, aí você não tem mais desculpa. Porque você tem sim o poder de mudar o seu ambiente. Você tem sim o poder de aprender mais. E sim, você tá vivo, você tem perna e braço, tem cérebro, você pode agir, sabe? Então, ao mesmo tempo... E nesse vídeo foi muito difícil pra mim. Porque eu já gravei ele uma vez. E vai ser mais difícil falar de uma forma como para que não pareça que eu estou diminuindo o trabalho desses caras, e não só do Steve Jobs, de pessoas que eu conheço que realmente cresceram na vida, pessoas que saíram do zero, da pobreza, da miséria e se tornaram grandes empresários. Não como o Elon Musk, não como o Steve Jobs, não como Mark Zuckerberg, mas sim alcançaram sucesso financeiro, sabe? E só que muitas pessoas vão se apoiar nesse negócio do mito da garagem, vão se apoiar nisso para nunca ter sucesso na vida financeira. Porque sucesso a pessoa pode ter em várias áreas. Saúde, físico, sei lá, estudo. Mas na área financeira existe uma barreira. E as pessoas usam isso como muleta, o mito da garagem. Só que o mito da garagem prova e mostra o que fez essas pessoas terem um sucesso de verdade. Foi o ambiente, o estudo e a ação. Eu queria muito falar mais sobre esses assuntos e provavelmente vou falar muito mais em outros podcasts, em outros vídeos. Mas se você gosta desse tipo de assunto, histórias de sucesso, desenvolvimento pessoal, eu tô numa fase assim muito falando sobre várias coisas, incluindo o podcast onde eu falo muito mais sobre várias coisas. Então se você gosta dessa forma, desse formato, por favor, se inscreva aqui no canal, acompanhe nosso podcast lá no Spotify. O link para esse vídeo do Mito da Garagem está aqui na descrição. Bom, é isso. Até o próximo episódio. Se você quer colocar algum assunto de vídeo ou para o nosso podcast, você pode estar escrevendo aqui na descrição também. O meu podcast, eu estou fazendo ele bem, assim, ele é gravado, obviamente. Eu estou fazendo ele assim com ideias da minha cabeça. Eu pego os assuntos, obviamente, para me gerar os cortes. Mas eu gostaria de trocar ideias sobre outros assuntos, até com outras pessoas. Mas isso pra frente. Mas com outros assuntos é possível. Então se você quiser colocar aqui na descrição uma sugestão de assunto, às vezes não precisa necessariamente estar em alta, no hype e tal. Não, é longe disso. Mas qualquer opinião sua, enfim, de forma respeitosa, quiser colocar aqui no comentário, fique à vontade. E até o próximo episódio. Falou!